Senhor Sepúlveda, hoje a Crazy Hoffman, né, ou Glaze Hoffman, ó, amante, do jeito que vocês fizeram chamado PT, disse que Cuba está corretíssima em cortar a internet, em derrubar o WhatsApp da ilha e que o Brasil deveria seguir a mesma linha durante as eleições, ou seja, nos deixar incomunicáveis, inclusive quem trabalha com assessoria política está perdido, de acordo com a Glaze, não vai ter como se comunicar com a equipe, com os candidatos. Como o senhor vê essa declaração da Glaze no momento delicado que Cuba está passando e que a Venezuela está apoiando o regime ditador cubano, inclusive tentando prender o Guaidó? Camila e Cissa, eu vejo isso com muita preocupação pelo seguinte: nós estamos vendo no Brasil uma ofensiva desesperada para não termos eleições livres no Brasil. Essa é a realidade. Essa ofensiva parte do Supremo Tribunal Federal e, claramente, isso não sou eu que o digo, o presidente já disse 300 vezes que eles estão preparando o Supremo Tribunal Federal, fez a vergonha que fez com o Lula, soltou o Lula, amnistiou o Lula na prática. Para quê? Para pô-lo no poder. Agora, de volta ao poder. Agora, o que me assusta nisso tudo é o seguinte: tanto o Lula como a Glaze Hoffman fizeram declarações, essas declarações delas são de arrepiar, mostram bem o seguinte, que se essa gente voltar ao poder, eles voltam para instaurar uma ditadura feroz no Brasil. Nós estamos falando de uma pessoa que está propondo cortar as comunicações internas para os brasileiros não se comunicarem. Isso é inacreditável. Eu agora não tenho aqui, mas eu estava lendo antes, ao final da tarde, estava lendo notícias sobre Cuba e um dos homens mais proeminentes do regime, que é quem comanda os chamados Conselhos da Revolução, que são, no fundo, as células de organizações revolucionárias do regime no meio do povo, ele estava fazendo a acusação seguinte: isto tudo foi gerado nas redes sociais, isto tudo é uma ação de militantes nas redes sociais, etc. Isso é a acusação que nós vemos fazer todos os dias no Brasil. É o gabinete do ódio, é as milícias digitais, é exatamente o mesmo script. Portanto, o Brasil está assistindo a esse script aqui dentro. Quem está fazendo o show, por exemplo, da CPI, o show infame da CPI, a crise política contínua da CPI para derrubar o governo, quem está fazendo tudo isso são tudo apoiantes do regime cubano. Eu faço aqui uma pergunta: onde é que está o senhor Rodrigo Pacheco, esse bagre ensaboado, que há dias atrás estava lançando um comunicado oficial enquanto presidente do Senado, cumprimentando o Partido Comunista Chinês pelos seus 100 anos, o Partido Comunista Chinês responsável autenticamente por um genocídio? Por que é que ele não faz um comunicado oficial sobre o que é que está acontecendo em Cuba? Por quê? Porque, no fundo, nós temos instituições podres, corruptas. Todo mundo fala de corrupção do dinheiro. Não é só do dinheiro, é corrupção das ideias, é corrupção da ideologia. É isso que nós temos. E nós estamos aqui no Brasil vendo essa ofensiva e vendo esse silêncio escandaloso das instituições em relação ao que passa em Cuba, em que a única voz, a única não, mas a mais proeminente voz tem sido a do presidente, que tem sido taxativa em relação ao que se passa em Cuba. Então, quando nós vemos essa declaração da Glaze Hoffman, eu pergunto aos senhores do Supremo: isso não é uma declaração antidemocrática? Isso é muito pior do que pedir AI-5 no Brasil. Mas isso não é um ato antidemocrático. Eu só mostro o seguinte: vejam para onde o Brasil caminha com a ajuda dos isentões, porque são os isentões que estão abrindo esse caminho.
Senhor Sepúlveda, eu mostrei o texto aqui na tela, inclusive no meu vídeo que eu postei hoje de manhã, eu falei exatamente isso com o senhor, porque eu dei uma pincelada por cima que eu não vou me aprofundar em assunto que eu não entendo, que eu acho isso idiotice, para falar a verdade. Então, mas eu dei uma pincelada e falei, olha, essa declaração dele, culpando as redes sociais, é o mesmo esquema do Supremo Tribunal Federal e da esquerda nos culpando quando acontece alguma coisa. Isso é coisa de marginal de internet. Por isso que temos que regulamentar as redes, por isso que as big techs têm que agir. É exatamente igual. Cissa, gostaria de comentar? Pois é, acuse-os do que você é, né? Então, eles tentam sempre, eles sabem qual é o modus operandi deles, eles acreditam que você vai seguir a mesma cartilha, então, para se prevenir, eles já começam com a censura, com tudo que para precaver que você use a sua liberdade, que é o bem mais precioso que a gente tem, a seu favor. E, assim, aqui nos Estados Unidos já está tendo uma revolta contra isso, graças a Deus, e ao presidente Trump, porque ele entrou com uma ação contra as big techs, para que isso não aconteça aqui, que a gente continue tendo a nossa liberdade de expressão, mas em Cuba, infelizmente, isso acontece já há muito tempo. Eu me lembro, na época que eu morava na Flórida, que o bem mais precioso que as pessoas poderiam levar para a ilha, porque o Obama abriu um pouquinho a ilha durante um tempo, e assim, eu tenho alguns amigos que eram do Yacht Club lá de Fort Lauderdale, que aí eles fizeram uma parceria com o Yacht Club de Cuba, e eles podiam ir e voltar. E o que as pessoas lá de Cuba pediam? Um VPN, daqueles VPNs, porque assim eles não poderiam controlar a internet. Você poderia entrar, eles diziam que você está em outra parte do mundo, e aí você teria acesso à internet sem ser controlado pelo Estado, porque lá tudo é controlado pelo Estado. O que você vai comprar no supermercado é controlado pelo Estado, o que você vai comprar na farmácia é controlado pelo Estado. Tudo é estatal. E tem pessoas aí no Brasil, infelizmente, aplaudindo isso e querendo que esse regime seja instaurado aí. Nós não queremos isso aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui, a esquerda, através do Biden, Kamala Harris, essas pessoas todas, eles querem instaurar esse mesmo regime, mas aqui está tendo uma resistência muito grande. Por quê? Porque nós temos a segunda emenda da Constituição e nós estamos armados e estamos protegidos contra a tirania do governo. Então, aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Mas nós vemos isso acontecendo em Cuba de uma maneira, assim, ostensiva, que as pessoas simplesmente, o governo pode entrar na sua casa e falar, você tem comida demais da sua geladeira, nós vamos confiscar, não interessa o quanto você trabalhou, não interessa o que você comprou, eles não estão nem aí. Eu me lembro na época que eu dançava balé, que as meninas do Cubalé iam para o Rio de Janeiro, elas pediam desesperadamente para que a gente desse as calças jeans para ela, porque calça jeans naquela época, como era uma coisa meio americana, valia uma fortuna, e elas falavam, não, se você me der essa calça jeans, eu vou conseguir alimentar minha família por 3 meses, porque a gente consegue vender isso no mercado negro. E eu fico horrorizada de ver que aí no Brasil tem pessoas aplaudindo uma Glaze Hoffman da vida, namorada daquele cheirador lá do Rio, e outras pessoas que estão, assim, falando a gente quer implementar isso aí no Brasil, e as pessoas estão aceitando isso de uma maneira, assim, tranquila. Como o Sepúlveda falou, o presidente do Senado, que tinha que estar rechaçando uma coisa dessa, dia 1º de julho, que foi o aniversário do Partido Comunista Chinês, estava aplaudindo isso. Como é que pode? É o regime mais genocida que tem, é o que mais matou cristãos, é o que está matando uma etnia toda de muçulmanos lá no país deles. É uma coisa absurda o que o Partido Comunista Chinês tem feito, mas essas pessoas estão aplaudindo porque têm preguiça de desligar algumas redes de televisões aí e começar a se informar notícias verdadeiras. Peguem um livro, vão assistir certos programas da internet que não são filtrados, porque tem informação, a informação está aí, está disponível. O problema é que tem pessoas que têm preguiça de abrir um livro e de pesquisar, e a gente não pode ter preguiça num momento desse, onde a gente está arriscando perder a liberdade, porque a gente não quer perder 1 hora por dia
lendo um livro e se revoltando contra o sistema e falando, peraí, vamos lutar pelo voto auditável e a contagem normal? Porque eu acho que, assim, é muito legal a gente estar falando de Cuba, mas a gente não pode tirar o foco do que está para acontecer na quinta-feira, que é o voto auditável. Então, a gente tem que manter o foco nisso e vamos para a rua, vamos exigir isso, vamos lutar para a gente não cair nessa, porque é muito fácil a gente acreditar nesses políticos e cair nesse sistema. E quando a gente perceber que a gente perder a liberdade, já era. Aí a gente vai ficar feito os cubanos. Quanto tempo eles demoraram para se rebelar e para pedir a liberdade? Foram 60 anos. Enquanto isso, aí no Brasil, tem gente achando bonitinho usar aquela camisa vermelha com a foto do Che Guevara e dizer que eles são pró-direitos dos homossexuais, quando o Che foi o que mais matou homossexuais. Então, existe uma dicotomia porque o marketing deles é muito bom. Então, a gente não pode cair nessa ladainha do marketing deles. A gente tem que parar, respirar fundo, vamos estudar, vamos pesquisar e vamos seguir adiante, prezando pela nossa liberdade, colocando a liberdade individual em primeiro lugar.